Bom, e numa jogada rápida, o Atlético Madrid simplesmente entrou na jogada e acertou a contratação do Marc Pubil. Sim, Marc Pubil, jogador do Almeria, que estava praticamente certo com outras equipes. Só que o Atlético de Madrid, possivelmente pela vontade do jogador também de ir jogar uma equipe um pouco maior do seu país, entrou na jogada e conseguiu sim fechar a contratação do jogador, que eu muito pouco observei, não conheço muito, mas segundo Fabrício Romano, a negociação já está confirmada. Bom, e essa situação que está acontecendo com o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro atrasou aparentemente em muitos meses os contratos e os salários dos jogadores da sua equipe. Em muitos meses, porque aparentemente muitos jogadores, eu consegui contratar 5, 6, que estão acionando o Atlético Mineiro, notificando. Pelo menos o que eu vi até o momento que já pediu uma rescisão de contrato por causa desses atrasos foi o Rony. O Rony chegou no Atlético Mineiro no começo do ano, se eu não me engano, por 30 e tantos milhões de reais. E já no meio da temporada já pode deixar a equipe de graça. Foi dito sim que o Rony processou o Atlético Mineiro e pediu a rescisão de contrato por causa desses atrasos. E foi sim, o atacante se despediu dos jogadores na manhã de hoje no CT e comunicou ao técnico que está de saída do clube. Ou seja, não foi definido ainda o que vai acontecer, porém ele já se despediu de todo mundo. E foi dito sim que a justiça costuma entender que atrasos antigos já quitados não são suficientes para uma rescisão. Mesmo assim, o Rony não se representará amanhã e já é desfalque certo para o jogo contra o Bucaramanga. Ele não quer jogar, né, cara? Ele foi contratado em 40 milhões de reais. E ele falou, vamos deixar a justiça fazer o seu trabalho, disse Hércules Júnior, que é o empresário do jogador. Vale a pena lembrar que também tivemos alguns outros jogadores que também já notificaram o Atlético Mineiro por conta desses atrasos de salário, que eu pude contar o Júnior Santos, o Igor Gomes, também tivemos o Bernard, o próprio Gustavo Scarpa. Então tivemos muitos jogadores, até o final do dia, muitos outros devem aparecer que já estão notificando o Atlético Mineiro por conta desses atrasos, né, cara? Que já estão deixando muitos insatisfeitos. E aí a gente vê que por conta disso não deve ser apenas 1 ou 2 meses, né, cara? Deve ser realmente direitos de imagem, bônus de premiação. Então, realmente, muitas coisas que o Atlético Mineiro deve ter deixado em aberto para pagar, não acertou com os jogadores e muitos jogadores já estão notificando a equipe mineira por conta desses atrasos que estão deixando eles completamente insatisfeitos. E é claro que a chance de termos todos esses jogadores tendo um novo destino em breve são bem altas, né, cara? Já que dificilmente eu acho que o Atlético Mineiro vai conseguir resolver todas essas pendências da noite pro dia. Bom, enfim, tivemos a confirmação, né, cara? Saul é o novo jogador do Flamengo, sim, o Saul, aquele mesmo, jogou lá pelo Atlético de Madrid, teve uma boa passagem pelo Atlético de Madrid, claro, já estava uma idade um pouco avançada, estava emprestado, até esqueci, eu acho que para o Sevilha, né, estava emprestado recentemente, estava praticamente certo com o Trabzonspor da Turquia, continuar na Europa e tudo mais, porém o Flamengo entrou na jogada e mudou completamente o cenário. E o Saul decidiu, nem pensou duas vezes em ser o novo jogador do Flamengo. Não sabemos ainda o modelo do contrato, se vai ser por empréstimo, os valores pagos, porque ainda está muito cedo. Mas o Fabrício Romano já confirmou, soltou aquele here we go, que 99% das vezes costuma ser algo que é o desfecho para a contratação, só falta realmente esperar o jogador chegar ao Brasil para assinar com o Flamengo. Realmente é uma contratação interessante, né, cara? O Saul, muitos anos foi titular do Atlético de Madrid, hein, cara? Inclusive naquele Atlético de Madrid que chegou em 2 finais de Champions League. O Saul era um dos jogadores mais importantes. E agora chega para conduzir aquele meio de campo do Flamengo ali, provavelmente ali, mesmo com a chegada do Jorginho e tal, Saul deve chegar ali para preencher a vaga que ficou em aberto do Gerson. E foi dito sim que o Bom, e foi dito sim que o Grêmio e o Palmeiras estão ensaiando uma troca entre os jogadores. Porque foi dito sim que o Grêmio oficializou interesse em Mike, conversas com o staff do jogador do Palmeiras caminham bem. O Mike já foi observado pelo Santos e também pelo São Paulo. E o Verdão tem interesse em renovar com o lateral direito, mas uma possibilidade para o negócio acontecer poderia ser uma troca, que estaria envolvendo o Gabriel Grando, que é alvo antigo, sonho da equipe paulista, que está assim de olho há muito tempo em um goleiro mais jovem para ser o reserva ali imediato do Everton, que já está uma idade bem avançada, já está beirando seus 40 anos de idade. E o Marcelo Lomba também, já é um goleiro muito experiente. Então eles não têm nenhum goleiro assim para, quem sabe, assumir a titularidade imediato caso algo aconteça, caso alguma lesão, caso algum jogador realmente venha se aposentar no gol palmeirense. E quer sim o Gabriel Grando, que é um goleiro jovem, que sempre foi muito contestado pela torcida do Grêmio, muito pouco adorado. Como a possibilidade. Então, quem sabe uma liberação ali do Gabriel Grando poderia facilitar na chegada do Mike. Aí, ó, mais um jogador que eu falei pra vocês, né, cara? Já comentado do Grêmio, já trouxe o Balbuena, experiente. Trouxe o Carlos Vinícius, que há muito tempo não joga futebol, agora trouxe o Mike. Bom, equipe que você cercou vocês. Uma equipe muito com cara de equipe rebaixada, né, cara? Não queria falar isso pra vocês, mas lembra muito, como eu falei pra vocês, aquele Grêmio que caiu lá em 2021. E, enfim, chegou aí
E, enfim, chegou a nova contratação do Botafogo, ele que falou que só jogava no Palmeiras no Brasil, né, cara? A gente pode acreditar nisso, né? O Danilo, volante, que teve grande sucesso no Palmeiras, foi pra seleção brasileira, chegou uma contratação mais cara da história do Botafogo. Deu algumas palavras aí como novo jogador do Botafogo e tal, já desembarcou no Rio de Janeiro e chega e deve sim ser apresentado ainda esta semana. Bom, e aí o que você acha? Você acha que o Danilo, pra mim é um jogador de muita qualidade, hein, cara? Foi convocado pra seleção brasileira e tudo mais. Por jogar em equipes bem menores da Inglaterra, acabam não tendo tanto destaque, né, cara? Acabam sendo um pouco esquecidos. Mas eu acho que no Brasil, sim, ele vai arrebentar. E o Flamengo também quer trazer um novo lateral direito. Sim, seria Vinícius Tobias, lateral direito que jogou, era do Real Madrid, está no Shakhtar Donetsk recentemente. Tem 21 anos de idade. E o Flamengo tentou a contratação dele, é considerado muito caro os valores dele. É claro, jogador brasileiro, lateral direito de 21 anos, com certeza seriam para casa lá dos mais de 10 milhões de euros pedidos pelas equipes, né, cara? 10, 15 milhões de euros. Por isso a contratação do jogador é vista como complexa e improvável pelo clube carioca. Bom, não se firmou no Real Madrid, foi repassado para o Shakhtar Donetsk lá e por lá é uma peça importante. Eu acho que se chegasse no Brasil teria muito a se desenvolver, ainda mais ali para a lateral direita, que é uma posição extremamente escassa no nosso futebol, seria uma excelente contratação. E o Palmeiras que teria, assim, interesse no Otávio, o Otávio meio-campista do Al Nassr. E segundo pessoas, o Otávio definitivamente não será o substituto de Richarlison, que já tá certo com o Benfica. Os dois recebem um salário muito alto e o clube árabe também investiu um valor bem alto na sua contratação quando ele chegou lá. Era peça importante, titular da seleção portuguesa. E o investimento foi muito alto. É claro que os árabes, ele é um jogador importante ainda por lá, titular, não iria facilitar essa saída. Por isso que o Palmeiras vê como bastante improvável a chegada dele, mas ainda não desistiu de contratar um jogador para ser o substituto ali do Richarlison na equipe titular. Bom, foi dito sim que o Real Madrid, pelo jornal Marca, tem total confiança no Endrick, que eles acreditam que ele é incrivelmente talentoso e que em breve será titular do time. A gente vê, não vê o que acontece nos treinos, né, cara? A gente vê o que acontece nos jogos. E a gente não vê o Endrick recebendo muitas oportunidades. Quando poderia receber, foi na Copa do Mundo de Clubes que o Mbappé se machucou, ele também se machucou. A gente viu o Gonzalo Garcia pedindo passagem. E a gente faz imaginar que o Endrick poderia ser emprestado e tal, poderia ser repassado para outra equipe. Mas não, foi dito sim que eles acreditam sim, ainda assim, que o Endrick é o grande futuro ali do ataque do Real Madrid. Vale a pena lembrar que o jogador só tem 19 anos, né? Então tem muito a desenvolver e tal. O Mbappé é o titular incontestável da posição atualmente, apesar de ter não fez uma temporada individualmente muito boa, coletivamente, a equipe do Real Madrid perdeu um pouco a chegada dele. Isso todo mundo viu. Porém, o Real Madrid foi dito que não pensa em repassar o Endrick, pelo menos pelo jornal Marca, não pensa em passar o Endrick para outra equipe, emprestá-lo para outro destino e deve se mantê-lo, pelo menos, ainda assim, essa temporada no banco de reservas.